Entrei vendido por aqui, esperando um pullback aqui na VWAP, também aqui no. Não, vem aqui mais ou menos aqui, eu saí. Essa, essa subida aqui eu não esperava. Como entrou muita compra, já quando entra muita compra ele dá uma corrigidazinha. Geralmente não, porque é o ponto de decisão ali, 150 mil. Aí eu entrei vendido aqui, passei um calor danado aqui, passei um calor danado, subi isso tudinho, zerei meus ganhos, depois voltou de novo. Aí como eu vi que estava tendo um ponto de controle aqui, ó, porque eu estava achando que estava tendo um ponto de controle aqui, por causa dessa perninha aqui, ó, essa perninha aqui, ó. Essa perninha aqui dedurou tudo, porque entendeu? Tanto é que ela fez. Tanto é que antes de fazer essa coisa aqui, eu já tinha dedurado. Eu tinha dito, ó, ponto de controle aqui, ó. Essa perninha aqui dedurou tudo. Aí eu deixei para virar a mão aqui, que eu vendi aqui mais ou menos, sei lá onde danado foi. Vendi mais ou menos por aqui, saí aqui e virei a mão aqui e peguei essa subidinha aqui. Pronto, os três trades que eu fiz hoje e ponto final. Valeu. Expandindo para o Oceano Pacífico e vai sair para onde mais. Ou seja, está ficando muito mais amplo. Repare quanto os Estados Unidos ele vai fazendo de conta-gotas. Ele primeiro age, verifica qual é a atitude dos seus opositores e depois continua. Assim com sanções, também com esses ataques. Fez o primeiro, já faz o segundo, em menos de 48 horas, 3 pessoas morreram. A mídia passa um pano, fala que não sabe o que é supostamente barcos, né, de tráfico, e Flávio Bolsonaro sugere que os Estados Unidos ataquem embarcações com drogas no Rio de Janeiro, o negócio já começa a escalar. Né? Lembrando, Trump ordena a CIA a agir na Venezuela para tirar Nicolás Maduro do poder em, vamos dizer, operações em solo. Tá? Então, ele já está deixando claro que provavelmente já estão lá. Por isso que o Maduro já começa a falar diferente, ele falava gritando que pode vir, que a gente aguenta, e do nada ele mudou um tom, ficou um pouco mais sério, depois um pouco mais despojado, um pouco mais brincalhão, mas será que ele está tranquilo? Ministro de Maduro sobre a ação da CIA na Venezuela falou que vai fracassar. Eu acho que ele começou a ficar um pouco mais tranquilo porque ele falou que a Venezuela tem 5 mil mísseis russos para se defender dos Estados Unidos, e você vai perceber as ligações agora, tá? Ele fala, nas palavras de Maduro, os mísseis são uma das armas mais poderosas que existem, tá? Mas se eu fizer, você sabe que a coisa vai ficar ainda muito pior, porque ele pode fazer uma ação cirúrgica contra o Maduro, mas se a Venezuela, em peso, fazer um ataque contra qualquer, né, unidade dos Estados Unidos, a coisa ficará bem feia. Trump aplica sua primeira sanção contra a Rússia e pressiona Putin por cessar fogo. Lembrando aquele pessoal que falava que o Donald Trump era Rousseff, vocês estão vendo que a gente comentava aqui. Não é bem assim que funciona. Não é Rousseff. Estados Unidos em primeiro lugar sempre. Pode até conversar. Se pisar no calo, sabe que tem o maior quebra-pau. E por que, que o Putin está nervoso com ele? Porque o Donald Trump ele não está para brincadeira. Ele tentou negociar, mas ao mesmo tempo os caras ficam nervosos porque a Venezuela, como você pode ver nessa notícia, tem muitas ligações com a Rússia, né? E também com a China. Então, não só Trump está pondo tarifas nos comunistas, como também está tentando cortar o financiamento de diversas formas. Seja petróleo, o que for, tráfico de drogas, o que for, ele vai tentar ao máximo tirar isso aí. A medida atinge as petrolíferas russas Lukoil e Rosneft, as maiores do país, que inclusive, né, está com filial no Brasil. O Brasil tem aí muitas ligações também, você sabe o porquê. Fim do atacarejo, o grupo russo vai trazer outro modelo de supermercado mais barato ao Brasil, né? Um novo Oxo, talvez. Pois é, esses são os tentáculos, tá? O Brasil, aí, digamos que você percebe que o mapa está virando, como foi no último vídeo, e vocês vão perceber que a coisa vai começar a chegar perto do Brasil. Já chegou, a gente vai falar um pouco. Putin dá resposta aí, né, de que caso a Ucrânia usar o Tomahawk, ele vai fazer algo avassalador. O governo russo diz que Estados Unidos são inimigos e entraram de vez no caminho do conflito. Tá? Mas não é só por causa de tarifa, de sanção, de Tomahawk, mas também da questão da Venezuela. Você sabe muito bem, tá? Rússia simula ataque N em exercício militar após reunião.
com o Trump. Então ele já começa a crescer com esses assuntos para botar medo, falar que é avassalador, né? E China condena o embargo dos Estados Unidos e reafirma um apoio total a Cuba. Vamos dizer assim, tudo ficou bastante claro. Se existia algum tipo de disfarce, que, não, nós não somos tão ligados assim, é coisa do pessoal que fala, não, a China não é comunista, deixa tudo bem claro quando a coisa vai ficando mais séria e pesada. Né? Cuba acusa os Estados Unidos de ameaçar países para manter bloqueio econômico, papo aí de muitas décadas, você sabe muito bem. E aí, como é que fica o Lula nessa história? Olha só o que o Lula está fazendo. Lula envia ao Congresso acordo de troca de informações com o Vietnã. Tá? Vietnã comunista também. Você sabe muito bem da história dos Estados Unidos com o Vietnã. E no meio dessa química toda que ele falou que teve, que tudo ficaria tranquilo com os Estados Unidos, ele faz aí uma grande troca de informações de união com o Vietnã. Itamaraty teme que fala de Lula Zé de encontro com o Trump, provavelmente já foi, que antes de possível reunião com o Trump, Lula exalta comércio sem dólar, ou a coisa mais pesada que possível, né, o Donald Trump. Ele voltou a falar isso, ganhou até uma festinha antecipada do seu aniversário, no buffet que parece que foi feito em Guarulhos, mas na Indonésia, tá lá com o seu bolinho, né, cheio de chocolates. Mas a coisa vai ficar pesada porque encontro com Lula na Malásia não está na agenda oficial de Trump. O pessoal falou, né, que aconteceria sem problemas, mas parece que a coisa está azedando mesmo, aquela química é um pouco tóxica. Trump disse que tarifas de 50% sobre o Brasil salvaram pecuaristas dos Estados Unidos. Os pecuaristas que eu amo não entendem que o único motivo de estar indo tão bem, pela primeira vez em décadas, é porque eu impus tarifas sobre o gado que entra nos Estados Unidos, incluindo uma de 50% sobre o Brasil. Lembrando que tudo isso poderia ser muito bem evitado, né, se o Brasil tivesse aí um presidente que fosse um pouco mais alinhado com os Estados Unidos, que é o nosso parceiro de mais de 250 anos. Mas como não tem, os Estados Unidos já está começando a descobrir que talvez não precise tanto assim do Brasil, que as coisas estão melhorando lá. E aí o negócio é um pouquinho mais complicado para o Brasil. Está ficando tenso. Petro promete entrar na justiça dos Estados Unidos após acusações de Trump, que ele seria um traficante. Você sabe muito bem como é que é o Supremo dos Estados Unidos. É engraçado que o Lula tentou isso, o Petro vai tentar isso, muita gente tenta isso, na esperança que vai que exista uma ponte, os democratas ajudem, né? Já que ele falou de megafone lá nos Estados Unidos. Mas olha só o Marco Rubio, que sobe o tom contra o presidente da Colômbia, lunático. Tá? Eu acho que as autoridades colombianas, quando se trata de seus militares e suas polícias, ainda são muito pró-americanas. O único problema na Colômbia é o presidente lunático. O cara é um lunático, ele é um lunático e ele não está bem, afirma Rubio. Você vê como está fácil aí a interação entre os países da América do Sul com os Estados Unidos. Não há divergência entre Lula e Trump sobre a Venezuela, afirma o Walker. Não tem divergência nenhuma. Os dois pensam a mesma coisa. Pelo amor de Deus, olha a diferença. Você acha que o Donald Trump vai dar um abração assim no Maduro? Você viu os helicópteros ali? Green Berets, cara. Só para lembrar, tá? Eu já falei isso aqui antes, depois a gente vai até conversar em vídeo exclusivo. Quando a gente fala de boina verde, você fala do ápice, né, de um ser humano, de um militar, o que existe mais avançado. Você falar no Delta, que é mais secreto, no SEAL, os caras são o topo do mundo. Nada chega perto. São as forças militares mais poderosas do planeta Terra, tá? Né? Trump usa o site da Casa Branca para atacar Biden, Obama e Clinton. Ele vem sufocando também o Deep State, tentando fazer aí o seu controle dentro dos Estados Unidos. Cara, é uma máquina, tá? O que o Donald Trump está fazendo é algo absurdo e até mesmo assustador, né? Um cara da idade dele fazendo tudo o que está fazendo. Claro que ele está fazendo porque é o seu último mandato, ele não vai conseguir se reeleger por causa das leis dos Estados Unidos, mas ele está fazendo tudo possível para correr. Tá? É inacreditável o tanto que ele tem que cuidar de dentro dos Estados Unidos, a questão econômica e também o controle mundial que os Estados Unidos está tentando fazer, porque está correndo contra o tempo, demoraram para agir, né? Porque foram controlados muito tempo pelos globalistas. Em seu livro, Boulos defende postura bélica nas redes sociais, então vou começar a um pouco mais de um enfrentamento aí, colocado Boulos para realmente tentar conversar com o povo, diria, né? Ouvir aí as reivindicações, será que eles vão atender? E também tem a questão dos jovens, tá? Eu acho que o Boulos vai focar mais nisso aqui, ó. Fim do ativismo de sofá, entenda protesto da geração Z pelo mundo. E aí, isso também é algo que talvez preocupe o governo, tá? Portugal aprova a lei que prevê multa de até 4 mil euros pelo uso de burca em público. Aí chega aí o André Ventura, falou, quem quiser usar burca, boa viagem, pode vazar.
e é assim que estão controlando, porque todos os países do mundo vão começar a seguir as tendências americanas de fechar as suas fronteiras, ou fecha a fronteira, ou realmente a coisa fica bem feia. Tá? Lembrando, muita gente fala assim, nossa, a Europa tem muitos problemas, tem, por causa dos globalistas que abriram aí as portas e muita gente, sem, vamos dizer assim, pessoas perigosas entram na Europa. E por isso que está aparecendo o Brasil em roubo de celular. Então é isso que está acontecendo pelo mundo, tá? E é por isso que eles vão começar a reverter. Tem lugar que ainda vai demorar um pouco, mas a Espanha já encerra nesta quarta-feira a lei que facilitava a cidadania de descendentes. Itália, Portugal, Espanha. Quem teve, teve. Quem não tem, não tem mais. E agora já era, porque a tendência do mundo é todos se fecharem e a direita começar a reconstruir os países, América do Sul inclusive, só resta o Brasil. Porque, como diz o Marcos Lisboa, não somos a Venezuela, mas escolhemos ser medíocres. Medíocre, lembrando que a palavra que se diz médio, tá? O mundo enriqueceu e a gente ficou para trás. Não somos a Venezuela, que é medíocre. Escolhemos ser um país medíocre. Gostamos da mesada do governo e de um setor privado que depende do judiciário. E a gente vê a situação que está no Brasil. Porém, tem mais avanços não só lá fora como aqui, com a Câmara que aprova projeto que limita decisões monocráticas no STF. Sim, aquele caso de chegar um cara lá da PSOL, falar assim, eu vou acionar o STF vai lá e faz uma reviravolta. O Estadão não para, todo dia ele manda uma telinha azul dessa, né, falando a opinião do Estadão, não é de um, vamos dizer assim, um jornalista qualquer, como a gente vai ler em seguida. O iluminismo autoritário, com voto espúrio pela legalização do aborto, Barroso sai de cena agredindo a separação dos poderes e a soberania popular e reafirmando o ativismo que deslegitima o STF. Então, o Estadão está cada vez mais presente, falando: nós não estamos concordando com isso. Claro que Gazeta do Povo já é um jornal mais com viés direita. Supremo reforça a autocracia ao criminalizar desinformação. Então, todos estão fazendo o mesmo barulho uníssono. Senado aprova a criação de 530 funções comissionadas no STF e STJ com um custo anual de 25 milhões. Eles sabem muito bem que as coisas já estão muito feias. O que muda agora é fazer mais um negocinho, né? Assim como fez o Barroso na saída. Claro, como a gente falou, tem colunista que fala: renuncia a Fux falso como punitivista e garantista. És um verdadeiro Fux, diz o Reinaldo de Azevedo, né? Por quê? Porque tem cara que tem sua posição política, por mais que ainda a UOL não se posicionou contra como Estadão. E eu fico me perguntando, será que Reinaldo Azevedo falaria isso do Moraes, né? Faria essas críticas? Não sei, né? Eu sei que uma coisa está muito estranha. Toffoli chora em sessão do STF. Só nós que sentamos nessa cadeira temos a dimensão dela, uma cadeira gigantesca. E aí eu pergunto, né, por que estão chorando tanto? Eu nunca vi o pessoal tão emocionado. Eu não sei o que acontece. Claro que existe papos, né, que saída precoce, aí já começa a Carmen Lúcia, já começa o pessoal falar que vai sair mais gente para deixar uma coisa assim, até 2042, um pessoal mais alinhado com o governo atual. Devemos, vamos dizer assim, tudo isso pode ser muito temporário, tá? Porque os Estados Unidos estão fazendo movimentações da América do Sul que eu não lembro de existirem nas últimas décadas, tá? Donald Trump, não falei, não estava brincadeira. Falei de repetir diversas vezes. Toda a movimentação dele é muito cirúrgica, como eu digo, né? É a conta-gotas, mas é uma gota de ácido que corrói. Ele coloca, vê o que acontece, vê qual é a química, usado a palavra química, né? E aí ele continua com o processo que é corrosivo, né? STF condena Carlos Rocha, presidente do IVL, a 7 anos de prisão, por quê? Questionou maquininhas, as coisas estão avançando como eles gostariam, né? Já que eles estão aí com tantos problemas, por que não avançar com tudo? Moraes nega a visita de Valdemar a Bolsonaro em prisão domiciliar, já que ele também já abriu algumas coisas em relação a Valdemar, aí como todos, tá? Mas a Câmara aprova urgência para criar bancada cristã com mais poder. E a Câmara está aí, vamos dizer, como a gente falou ali, de avançando, que ainda vai para o Senado, tá? Aquela notícia que a gente conversou aqui, exatamente essa, tá? Senado que é a grande complicação agora. A única coisa que está travancando mesmo é o Senado. A partir do momento que o Senado se sentir assim confortável para dobrar também, aí as coisas vão ficar bem interessantes. Mas por enquanto, a Alcolumbre está lá segurando as barras aí de todo mundo. O governo arrecada 6,8 bilhões com bets em 2025, aumenta de 17.000%. Né? Então saiu de milhões para bilhões.
aí a gente começa a ver a diferença, né? Lembrando que vai ter agora as bets do governo federal, tá? Então o pessoal pega aí o seu auxílio, seja ele qual for, e já joga de novo pro governo com as bets. Coisa mais linda, é stonks o tempo inteiro. Esse governo sabe como arrecadar. Coisa linda. Para a tristeza do povo, Cabo da Ciolo anuncia a pré-candidatura à presidência da República. Esse cara é muito estranho. É muito assim, vamos dizer assim, as atitudes dele falavam muito, né? Porque ele tratava o Foro de São Paulo com outro nome e a coisa virava uma grande piada. Sempre vi ele com olhos bem suspeitos, né? E PSDB tenta atrair Temer para disputar a presidência em 2026, tá? O Temer aí, que você vê como tá a situação, como está complicada, né? O Temer aí na esperança. Eu não sei se tem como, eu sei que o Maduro tá aí pedindo paz, por favor, agora. Não sei se ele está brincando ou não, não importa mais. Você pode ter certeza que os Estados Unidos não está brincando. Você viu as falas do secretário do Donald Trump. Eles. É o que eu falo. Quando chega na mídia, é porque a coisa já está mais avançada. Né? E claro que tem que agir com cautela. Como eu sempre falo, na geopolítica, todo mundo age bem devagar. E aqui no Brasil o cara fala, não está acontecendo nada. A Magnífica não teve efeito nenhum. Olha só como tudo está igual. Olha só. Ué, vocês ficaram décadas com o PT aí no poder, com a esquerda no poder. Você acha que agora, em 10 meses, Donald Trump vai resolver? Pode ser que ele resolva, tá? Porque o Brasil deixou, vamos dizer, a coisa, vamos dizer assim, ficar bem mofada, Bem né? aqui, Bem tem isso aí, ruimzona. ó. Aqui, ó. Vai ter resultado? Aqui, Não bem sei. aqui. Esperamos que sim, pro bem do Brasil. Aqui Né? é que é o Pessoal, muito ponto, obrigado a pela sua visita. decisão. Esse final de semana tem vídeo exclusivo. Vamos conversar bem legal Aqui, aí, ó. né, sobre Ó, tudo isso que vem bem acontecendo com aqui, mais ó. detalhes e vamos ver se a gente consegue Aqui que é o reativar nossos ponto. canais lá depois que a gente se perdeu todo aqui nos vídeos, tá bom? Agradeço demais o Aqui que é carinho o de vocês. ponto. Vamos Dá pra ser voltar à trocado ativa. de Não virada desanime mole, e meu velho. continue se informando. Não desista de saber o que acontece à sua volta, porque é de extrema importância você prevenir o que pode acontecer. Muitas coisas podem acontecer. Estamos no momento mais crítico da América do Sul, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala, até mais. O perigo de cagar no mato. Pronto. Tá bom por hoje, né? Se ligar nos pontos de decisão, meu velho.